E aí, pessoal, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a deputada transexual que se reconhece como mulher, Erika Hilton, fez um visto de entrada nos Estados Unidos e no seu visto de entrada ela foi chamada de homem, né? Foi reconhecida como homem. E ela não gostou nada disso. E aí ela resolveu mover uma ação aí contra os Estados Unidos, né? Acionar a diplomacia brasileira e mover uma ação contra os Estados Unidos, pois ela acredita que isso é uma ofensa, né? Porque ela se reconhece como mulher, ela tem o direito de se reconhecer como mulher, segundo as palavras dela. E aí ela deu entrevistas aí na Globo News, eu vou até mostrar um trechinho aí da entrevista dela na Globo News e também no programa O Grande Debate lá da CNN, o Caio Coppola detonou essa ação que ela está tentando colocar contra os Estados Unidos por conta deles terem declarado ela mulher, né? Então ele mostrou toda a hipocrisia, toda a inconsistência de querer criar uma ação nesse sentido, né? Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo, beleza? Mas antes eu gostaria que você deixasse aí o seu like, se inscrevesse no canal e acionasse o sininho das notificações para você receber novos conteúdos. Assim você vai estar me ajudando também a divulgar o canal e fazer com que mais pessoas possam ver esse conteúdo que é contra o PT, contra a esquerda, contra o Lula e contra a hipocrisia dos nossos políticos brasileiros de esquerda. Beleza? Então é isso aí. Se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Vamos então, eu vou mostrar a primeira coisa, eu vou mostrar um trechinho da entrevista da Erika Hilton lá na Globo News. Vamos dar uma olhada. A senhora falou hoje mais cedo que o que aconteceu trata-se de transfobia de Estado. Queria que a senhora explicasse isso para o nosso assinante e também contasse quais são as medidas que a senhora pretende tomar para tentar reverter essa situação. Boa tarde, Sadi. Boa tarde aos colegas que estão aí no estúdio, aos assinantes. Bom, de fato, isso é estarrecedor. É uma transfobia de Estado e, mais do que isso, um incidente diplomático, na minha análise, quando o governo americano acha que está autorizado a violar os meus direitos enquanto cidadã brasileira, o meu registro civil me reconhece enquanto mulher, os meus documentos me reconhecem enquanto mulher, e por uma concepção da mente do presidente dos Estados Unidos, a embaixada se sente autorizada a violar este meu direito. Isto é um incidente diplomático, sem sombra de dúvida nenhuma, uma violação dos direitos das pessoas trans, uma violação da jurisprudência do Brasil e uma interferência direta dos Estados Unidos nas nossas documentação. Então, assim, o governo Trump tem uma agenda de ataque à população trans e nós já sabemos disso, né? E nós esperamos que o mundo possa se organizar para defender os direitos da população trans americana, mas em todo o mundo. Agora, quando isso ultrapassa as barreiras dos Estados Unidos e atinge não só uma mulher trans brasileira, mas uma parlamentar brasileira, em demissão oficial, representando o Estado brasileiro, tendo a sua viagem completamente violada, porque a embaixada americana, a nova administração, como foi dito para mim, ela decide, sem me informar, sem me consultar, sem ter embasamento em nenhuma documentação minha, de que eu não sou digna de ter a minha identidade reconhecida, né? Nós iremos acionar tanto na ONU quanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que uma resposta política a isso seja dada. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos dos desafios, nós sabemos o quanto, no mundo, esta agenda de violação dos direitos da população trans vem ganhando força. No Brasil, nós estamos assistindo a episódios como, por exemplo, a resolução do CFM, uma série de medidas que violam a dignidade humana das pessoas trans, mas nós não aceitaremos de maneira pacífica e nem calada. O governo americano não tem este direito. Eu não posso ser violentada, agredida, da maneira como sou por conta de uma decisão ou de uma concepção de mundo do presidente da República dos Estados Unidos. É preciso Deputada, que o Itamaraty se manifeste, é preciso que a ONU se manifeste e que a Comissão Interamericana também se manifeste. Bom, pessoal, vocês viram aí a deputada Erika Hilton, né, que se autodeclara mulher, dizendo-se que se sentiu agredida e violentada pelo fato de os Estados Unidos colocar no visto dela o sexo biológico com o qual ela nasceu. Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões, será que quando ela está lá no Congresso, ela vai no banheiro feminino ou ela vai no banheiro masculino? Estou com uma dúvida cruel, gostaria muito de saber como é que funciona esses casos. Fiquei intrigado com isso. Mas é isso aí, pessoal. Vamos agora assistir aí
o Caio Coppola detonando aí essa ação que ela está querendo entrar contra os Estados Unidos por conta desse fato. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, vamos desde o comecinho. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate comigo, Basília Rodrigues, e com os nossos comentaristas, os titulares do nosso programa, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Muito boa noite aos dois. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, diz ter tido a identidade de gênero alterada para masculino em um visto concedido pelos Estados Unidos. A parlamentar iria participar de uma palestra, mas este episódio fez com que ela desistisse de embarcar para o país. Érica disse que se trata de uma situação de violência que escancara a transfobia praticada pelos Estados Unidos e prepara uma ação internacional para questionar o governo norte-americano. Em uma versão anterior do visto, emitida em 2023, a parlamentar estava, sim, identificada com gênero feminino. Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil declarou que não comenta casos individuais. Mas olha só o que mais a embaixada disse. Disse, abre aspas, que é política do país reconhecer dois sexos apenas, masculino e feminino, considerados imutáveis desde o nascimento. Fecha aspas. Agora a gente vai ao debate super delicado sobre este personagem, Érica Hilton, mas claro, com repercussões muito maiores, né? Várias pessoas nascem de um sexo, mas se identificam com outro gênero. E para fins de registros legais, até para viajar para outro país, como é que fica? O visto de Érica Hilton gera um embate diplomático entre Brasil e Estados Unidos? Hoje eu começo pelo Coppola. Antes do Coppola começar, eu fiquei pensando aqui, você já pensou? Porque agora também tem gente se identificando como animal, né? Tem gente se identificando como cachorro, como leão, como leopardo, como tartaruga, qualquer coisa, os caras estão pirando, né? Já pensou se a moda pega aí, vai ter que registrar lá a pessoa como não sendo mais uma pessoa, mas sim como sendo um animal? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, vamos oferecer um pouco de contexto aqui para os nossos telespectadores. A deputada Érica Hilton, do PSOL, nasceu com sexo biológico masculino correspondente aos genes XY. Contudo, ela se identifica como mulher e é reconhecida publicamente como uma mulher transgênero. Bom, qual a polêmica? Ao renovar o seu visto para os Estados Unidos, a parlamentar foi classificada como homem. Sentiu-se constrangida e estuda ingressar com uma ação internacional contra o governo americano. E aí fica a questão, será que esse fato é suficiente para que o Brasil inicie um embate diplomático? Vamos lá. Os Estados Unidos da América, como você sabe, são uma república constitucional governada por autoridades eleitas. O atual presidente americano, votado pela maioria da população, fez campanha prometendo impedir que pessoas que nasceram com sexo masculino participassem das ligas femininas de esporte. Ele também prometeu banir cirurgias, banir tratamentos de redesignação sexual em crianças e adolescentes e abolir a chamada ideologia de gênero das políticas públicas federais. Dito e feito. No seu discurso de posse, Donald Trump afirmou: a partir de hoje, será a política oficial do governo dos Estados Unidos que haverá apenas dois gêneros, masculino e feminino. Fecha aspas. Ato contínuo, o presidente americano assinou uma ordem executiva com o seguinte título: defendendo mulheres do extremismo da ideologia de gênero e restaurando a verdade biológica no governo federal. Esse documento afirma o seguinte: minha administração defenderá o direito das mulheres e protegerá a liberdade de consciência usando linguagem e políticas claras e precisas que reconheçam que as mulheres são biologicamente mulheres e os homens são biologicamente homens. No item 2A, essa ordem executiva esclarece: sexo não é sinônimo e não inclui o conceito de identidade de gênero. Ou seja, pessoal, para o governo americano não importa a sua autopercepção, mas sim a sua realidade genética. E goste ou não, é um critério científico e objetivo. Já o Brasil preferiu adotar um critério social e subjetivo. Por aqui, o que prevalece é a autoimagem declarada da pessoa. É por isso que aqui no Brasil, se uma pessoa afirmar que uma mulher trans é na verdade um homem e se recusar a tratá-la como mulher, essa pessoa pode ficar exposta a uma ação judicial. Mas será que todas as outras democracias concordam com esse critério brasileiro? A resposta é não. A Suprema Corte do Reino Unido decidiu hoje mesmo sobre essa matéria. Aspas. A decisão unânime desse tribunal é que os termos mulher
e sexo se referem à mulher biológica e ao sexo biológico. Fecha aspas. Portanto, não é apenas nos Estados Unidos que a senhora Erika Hilton não é mais considerada legalmente uma mulher. No Reino Unido, ela também não é. Ou seja, se o Brasil for comprar essa briga diplomática, o embate sobre os transgêneros será também transcontinental e transatlântico. E aqui tem um último ponto bem importante. Quando o senhor Lula da Silva quer passar pano para as ditaduras da esquerda, ele dá respostas como essa aqui que ele deu para o Jornal Nacional em 2022. Aspas para o presidente. Primeiro, para ser um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu, Lula, quero para o Brasil e é assim que eu, Lula, quero para os outros. Fecha aspas. Portanto, se for para seguir a ideia de democracia do próprio Lula, Basília, a diplomacia brasileira não deveria interferir nos critérios de outros países para classificar homens e mulheres. Aí o Coppola, né, pegou forte aí e mostrou a hipocrisia dessa ação aí que está tentando ser movida contra os Estados Unidos. Mas agora vamos ver aqui o blá 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 aí do Cardozão, né, aquele que foi o defensor da Dilma no processo do impeachment. Vamos ver. Levando em consideração as questões de soberania nacional, é normal uma variação de regras de país para país. Neste caso específico, a deputada Erika Hilton aponta que houve uma mudança dentro do próprio país, que os Estados Unidos, em 2023, a considerava mulher. E agora, para fins de visto diplomático, né, fins de visto para a entrada no país, estão classificando-a de homem. Então, essa é uma questão que ela quer levar para os tribunais lá fora. Mas antes de perguntar sobre essa questão jurídica para os senhores, eu vou insistir no ponto diplomático. Cardoso, ouvimos há pouco o Coppola, agora eu quero saber a sua opinião. O visto de Erika Hilton gera um embate diplomático entre Brasil e Estados Unidos? Boa noite. Olá, Basília. Olá, Caio. Muito mais que um embate diplomático, isso é um embate contra o sistema de direitos humanos, dos quais os Estados Unidos da América é signatário. Isso que tem que ficar claro. Os países são soberanos e firmam acordos. Nesses acordos, eles assumem certos compromissos. Ora, é pacífico que o direito à autodeterminação de gênero é um direito fundamental, é um direito humano. Isto é reconhecido, inclusive, por decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até passo essa informação se houver algum espanto que eu estou dizendo. Opinião consultiva 2417, que tem a ver com Vic Hernandes versus Honduras. 2009, essa pessoa, uma ativista, era uma transgênero, foi enterrada como homem. Honduras foi punido pela Corte Internacional de Direitos Humanos. Punido! Da mesma forma, há decisões nesse mesmo sentido, do órgão de sistema de direitos humanos da ONU, há também do próprio Tribunal da União Europeia de Direitos Humanos. Isto é pacífico no mundo. A Inglaterra só pôde fazer isto hoje, essa decisão que toma hoje, possivelmente porque saiu da União Europeia, porque está consensado no mundo ser direito humano. Mas esses direitos humanos, eles são estabelecidos a partir de tratados que os países soberanamente reconhecem. Por isso que se diz que a soberania, ela tende a ceder espaço para uma dimensão globalizada dos direitos humanos, porque os próprios Estados reconhecem isso. O governo Trump não tinha direito de fazer isso. Ele teria que romper com acordos. É claro que os Estados Unidos da América não assinou alguns tratados que dão, nem tratados, mas atos que dão eficácia às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aliás, o país que efetivamente é o mais democrático do mundo das liberdades nega assinar situações de direitos humanos para que estes órgãos tenham suas decisões aplicadas nos Estados Unidos, e mais que isso, o país das liberdades, eu sempre ouvi esse nome há muito tempo, o país das liberdades nega agora a liberdade da pessoa se autodeterminar. Isso é um escândalo. Isso não é problema diplomático do Brasil, é para o mundo. Um problema para o mundo, para a União Europeia, para todas as pessoas que defendem direitos humanos no mundo. Direito à autodeterminação do gênero é um direito fundamental dos direitos humanos, está claro e indiscutível, inclusive por decisões, repito, das cortes internacionais. Se eu tivesse tempo, citaria todas. São muitas. Isso é pacífico, não há discussão sobre isso. Então, portanto, os Estados Unidos acaba, no caso da Erika Hilton, e todos os outros, de violentar mais um direito humano. Aliás, desde o início da gestão Trump, é uma catástrofe de violação de direitos humanos, de imigrantes, de uma série de situações, e agora viola mais um. Então, é necessário o quê? Tomar medidas internacionais. É possível que a senhora Erika Hilton acione nos próprios Estados Unidos da América um sistema de justiça, não sei o que vai acontecer lá, mas é possível representação à Comissão de Direitos Humanos Internacional da OEA, que pode fazer eventualmente chegar à Corte de Direitos Humanos, a CDH pode tomar posições, como já tomou. No caso dos Estados Unidos, por ele não ter reconhecido eficácia, terá um efeito moral fundamental no mundo que se coloque isto.
fundamental no mundo, a ONU, o Sistema de Direitos Humanos da ONU também pode ser acionado. Então, portanto, há um conjunto de medidas. Razão pela qual eu digo, o problema não é só diplomático entre Brasil e Estados Unidos. O problema real é o que acontece com a decisão dos Estados Unidos da América sobre o império de Donald Trump em relação ao mundo, aos direitos humanos que são reconhecidos em todo o mundo. É triste ver esse retrocesso. Gozado é que a gente não vê o Cardozão aí, nem o Lula, nem a Erika Hilton reclamando dos direitos humanos lá na Venezuela, né? Lá o Maduro que detona todo mundo, lá o povão, né? Então lá direitos humanos praticamente inexistem, mas eles defendem o país. E lá na faixa de Gaza, lá, né, também eles não falam nada sobre a violação dos direitos humanos por parte do movimento que tomou conta lá na faixa de Gaza. Eu não vou falar o nome aqui, porque para evitar problemas aqui com o YouTube, beleza? Mas é uma hipocrisia, né? Vamos continuar aqui. Aqui a gente está falando de uma história de uma parlamentar que levanta a bandeira das relações homoafetivas, da transformação de gênero, do reconhecimento da identidade, de quem a pessoa se autodeclara ser, como ela se autodeclara, né? Do ponto de vista de gênero, de orientação sexual, é outra coisa. A gente está falando aqui se a pessoa se vê como homem ou como uma mulher. E ela não vai deixar essa história passar batido. Vai recorrer a tribunais internacionais, como a gente falou no texto do Abre, do nosso grande debate. Para o grande público, isso pode gerar um questionamento sobre os efeitos práticos de uma ação como essa, né? De uma parlamentar brasileira contra os Estados Unidos. Então agora eu pergunto para os senhores, pode ter resultado esse processo de Erika Hilton contra o governo americano? Coppola. Provavelmente não, Basília, porque como foi comentado en passant pelo meu estimado debatedor, os Estados Unidos da América não são signatários de alguns dos órgãos multilaterais citados aí pelo Dr. Zé Eduardo. Portanto, esses órgãos não têm jurisdição sobre os Estados Unidos da América. Outra coisa muito importante, as duas principais repúblicas constitucionais que inspiraram todo o sistema de liberdades civis consideram o conceito de mulher atrelado à realidade biológica genética. E isso, como eu coloquei no meu argumento inicial, é uma questão de critério. Ao contrário do que disse o Dr. Zé Eduardo, a pessoa nos Estados Unidos da América ou no Reino Unido, ela tem sim o direito de se autodeterminar, mas ela não tem o direito de determinar a realidade biológica que a identifica pelo Estado. Ou seja, em outras palavras, você pode ter a autoimagem que você quiser sobre si próprio, mas isso não altera a sua realidade genética. E isso tem sérias implicações. Por exemplo... Ou seja, ninguém está proibindo que qualquer um se autodeclare o que bem entender. Mas ela tem que ter um sexo definido no seu documento. E o sexo definido no seu documento é o seu sexo de nascença, o seu sexo biológico, definido ali pelos médicos, masculino ou feminino. É simples assim. Ela pode se autodeclarar o que bem entender, ninguém vai recriminá-la por isso, tá? Mas tem que haver uma regra para se fazer os documentos. Por exemplo, o respeito ao direito das mulheres no âmbito dos esportes. Por exemplo, o respeito aos direitos das mulheres no âmbito previdenciário, de aposentadoria. O respeito aos direitos das mulheres em uma série de questões sociais, inclusive de segurança, para acessar lugares restritos a mulheres biológicas, por razões físicas. É sobre isso que nós estamos falando. Foi isso que eu falei, né? Por causa do banheiro. Será que ela vai no banheiro quando ela está lá na Câmara dos Deputados? Será que ela vai no banheiro masculino ou será que ela vai no banheiro feminino? As mulheres, que são mulheres mesmo biologicamente, que se reconhecem como mulheres, podem se sentir ultrajadas por um homem biológico que se define como mulher entrar no banheiro feminino, né? Então, ela quer que o seu direito seja respeitado, mas ela tem que entender que o direito dos outros também tem que ser respeitado. Sobre a proteção de direito das mulheres e a proteção de objeção de consciência. Eu, por exemplo, como telespectador percebeu, me refiro à senhora Erika Hilton no feminino. Essa é uma opção minha. Faço isso essencialmente por empatia, é como ela gosta de ser tratada. Agora, será que o Estado tem o direito de impor a mim
a forma de tratá-la, essa é uma questão filosófica, constitucional importante. E ao contrário do que disse o Dr. Zé Eduardo, que uma dimensão globalizada dos direitos humanos supera aí a constitucionalidade considerada no seu âmbito nacional, como explicar isso aqui, Dr. Zé Eduardo? BBC, junho de 2024, STF encerra julgamento e rejeita recurso sobre uso de banheiros por pessoas trans. O que isso significa? Deixa eu ler aqui um pouco da notícia para contextualizar. Por 8 votos a 3, a Corte rejeitou o recurso por entender que não há uma questão constitucional no processo. Portanto, o STF não viu no uso de banheiro feminino por pessoa trans uma questão constitucional. Logo, o próprio Supremo não identificou essa esfera de direitos humanos e se omitiu de decidir. Então, das duas, uma. Ou o Dr. Zé Eduardo está certo, ou o STF. É isso aí, pessoal. O assunto é polêmico, não resta dúvidas, né? Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, mas ficou óbvio, né, que tem certas coisas que não tem como ser negadas. A pessoa nasceu homem, ela tem o sexo de homem e ela tem que ser definida no documento de alguma forma, né? Porque se cada um vai se autodefinir, é como eu falei, agora tem gente se autodefinindo como animal, como qualquer animal. Ah, eu me autodefino agora como um guaxinim. Aí o que vai constar lá no meu documento? Tem que haver alguma coisa para se basear, né? Então, eu não vejo nenhuma ofensa nisso. Eu não vejo ofensa em os Estados Unidos declarar ela como homem, porque esse é o sexo com o qual ela nasceu, né? Agora, ela tem a liberdade de se autodeclarar o que ela bem entender, de se vestir como ela bem entender, né? Mas o seu sexo biológico é de homem, né? Então, tudo bem, a gente respeita ela como mulher, pode tratá-la como mulher, mas a verdade é que os fatos são os fatos, né? Não há como negar. Então é isso aí, pessoal. Você viu aí o Coppola novamente, né, botando para quebrar. Ele é muito inteligente, ele é muito capaz, ele tem uma oratória muito boa. E ele acaba com essas narrativas falaciosas dos esquerdistas, né? Ele tem essa capacidade de, com fatos, né, mostrando os fatos, ele acaba com toda essa narrativa falaciosa do pessoal da esquerda. Bom, eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já ficou longo demais. Eu agradeço por você ter assistido até o final e vou pedir para você não esquecer de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. O que você está achando de tudo isso? Você acha que os Estados Unidos está certo, que a Erika Hilton está certa? Quem está com a razão, afinal de contas? Deixa o seu comentário aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom e Deus salve o nosso Brasil.